Muitas pessoas têm trocado essa pérola por bijuteria barata. A palavra de Deus em Lucas 13, 45, 46, ela nos diz o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurava boas pérolas. E tendo buscado e encontrado uma de grande valor, ele vendeu tudo que tinha e comprou esta pérola. As parábolas do Senhor Jesus, uma das muitas que eu tenho assim, muita apreciação, e por este método que Jesus utilizava para ensinar o Evangelho, pregar o seu Evangelho, é muito interessante, porque já preguei aqui sobre diversas parábolas, e as parábolas de Jesus, elas tinham um objetivo, era ensinar aquelas pessoas verdades eternas de uma maneira bem simples, de modo que todos pudessem compreender. Aliás, irmãos, o Evangelho, ele é fantástico. O Evangelho, ele é capaz de alcançar e transformar mentes brilhantes, como Isaac Newton, como Euler, como grandes cientistas, como alguns dos maiores cérebros que essa humanidade conheceu, mas é capaz de alcançar também o cérebro do iletrado, daquele que nunca teve a oportunidade de frequentar uma escola. Essa é a maravilha do Evangelho. E Jesus usava este método para ensinar a sua palavra, e para pregar, para deixar o seu Evangelho por meio das parábolas. Ele usava figuras simples que todo mundo conhecia, como o semeador, como a moeda, como uma vinha, uma ovelha, como o fermento, que eram coisas do cotidiano daquelas pessoas. E nesta parábola, que é uma das menores, porque ela tem apenas 2 versículos e 37 palavras, mas que nos traz lições profundas, ela vem e descreve como é importante o reino dos céus. E aquelas pessoas conheciam muito bem o que significava uma pérola de grande valor, porque havia muitas histórias de muitos comerciantes. A pérola, ela tinha um grande valor naquela época de Jesus, como ainda tem até hoje, mas havia muitos comerciantes de pérolas naquela época, e de vez em quando um encontrava uma pérola maravilhosa, e aquilo transformava a vida daquele comerciante, dada a importância que aquela pérola tinha, o valor que aquela pérola tinha, porque ela poderia parar, inclusive, na coroa de um rei da época. Então, Jesus vem e se anuncia como a pérola de maior valor que qualquer um poderia encontrar. Jesus usa esta figura para revelar-se como a pérola de valor incalculável. O comerciante do texto, ele procura uma pérola de grande valor. Ele procura uma boa pérola, mas ele encontra uma pérola de grande valor, a ponto de ele abrir mão de tudo que tinha para ficar com aquela pérola. Assim é com aquele que encontra o Senhor Jesus, porque ele encontra a pérola de Deus, a pérola de grande e de infinito valor. Quem realmente quer algo valioso nesta vida, precisa encontrar a Cristo. O comerciante vende tudo que tem para ficar com uma coisa. E é interessante o contraste que esse texto nos apresenta, porque aquele comerciante era um comerciante bem-sucedido, a ponto de poder sair por aí custeando, a busca daquela pérola. E quando ele encontra, ele vende tudo para ficar apenas com uma. Então, salta do texto uma pergunta: por que isto? Porque aquela pérola era tudo que ele precisava. Era tudo que seria importante para que ele tivesse uma vida boa, uma vida plena, uma vida realizada aqui enquanto vivia. Jesus diz para cada um de nós: eu sou esta pérola, eu sou a pérola que pode transformar a sua vida, e quem me encontra um tesouro de valor incalculável. O Evangelho de Cristo
Cristo mesmo é esta pérola preciosa, que tem sido trocada, queridos, pelo mundo e muitas vezes por nós mesmos, por bijuteria barata e sem qualquer valor. A parábola nos ensina, assim, o valor que Jesus tem para nós, porque muitas vezes, irmãos, nós tratamos Jesus como algo, assim, muito distante de nós, como algo talvez de não tão importante para as nossas vidas. Porque pensamos, entendemos, imaginamos, olha, mas foi lá atrás, foi há tanto tempo, né? Hoje é outra coisa. Não, Jesus teve um altíssimo valor para nós. A parábola nos chama a atenção para o custo do sacrifício de Cristo para tornar-se a pérola mais importante para a sua vida. Ela nos chama também a pensar o quanto nós temos aberto mão de coisas importantes para nós, o quanto temos aberto mão das bijuterias que vamos reunindo ao longo da vida por amor a Cristo. Ela nos chama a pensar, será que nós temos procurado diligentemente, como aquele comerciante procurou por esta pérola? Ou temos considerado Jesus como um enfeite, sem tanto valor que pode ficar lá no cantinho, na caixinha, para de vez em quando nós o usarmos? A parábola, ela nos mostra que Jesus é essa pérola. E é interessante, irmãos, que a pérola para vir à existência, dentro da ostra, há uma luta ali entre a ostra e algo que a invade para que a pérola possa surgir. Porque a pérola ela é um invasor da ostra, e a ostra trava com ela uma batalha para sobreviver e não morrer. E desta luta no interior daquela ostra, né, o preço que essa ostra paga, surge essa beleza maravilhosa e de grande valor que é a pérola. E Cristo Jesus, a nossa pérola, ele sofreu indizivelmente na cruz, levando sobre si os nossos pecados sem nunca ter pecado, para se tornar esta pérola de grande valor que está à nossa disposição desde que nós busquemos. Tudo isso para que cada um de nós, encontrando, nos apoderássemos desse tesouro que é a vida em Cristo Jesus. Se um comerciante daquela época encontrasse a pérola dos sonhos, acabaram-se os problemas. Tudo estava resolvido, a vida dele estava completamente resolvida, ele não precisava mais trabalhar, dado o valor daquela pérola. E o homem que tem um encontro com Cristo, cada um de nós, eu, você, cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que estão em casa, que tiveram esse encontro com Cristo, encontrando a pérola viva de Deus, tem sua vida transformada para agora e para sempre. O comerciante que encontrasse a pérola de grande valor, ele teria sua vida transformada assim, para agora, para aquele momento, enquanto ele vivesse. Mas nós que temos a pérola de Deus, que é Cristo, temos nossa vida transformada para agora e para todo sempre, porque com Ele estaremos. É interessante, irmãos, que os judeus, à época de Cristo, né, como ainda tem muitos hoje, entendiam que a salvação deles era alcançada por intermédio da rigorosa observância das leis, da lei mosaica, especialmente dos 10 mandamentos e dos desdobramentos que eles fizeram desses 10 mandamentos, que me parece que se tornaram, acho que 613 regras, alguma coisa assim, que eles tinham que observar para se tornarem criaturas aceitáveis a Deus e alcançarem assim a salvação. Então eles viviam observando o dar esmolas, as orações nas praças, né? a separação dos pecadores. Olha, eu não me ajunto com pecador, eu não cumprimento pecador, eu não falo com ninguém porque eu não quero ser contaminado. Muitos deles faziam honestamente, mas outros, especialmente os fariseus, né, eram todos falsos religiosos, que faziam isto apenas e tão somente para mostrarem aos demais que eram bons religiosos. E eles iam criando para eles essas pérolas
que na verdade os enganavam e os levavam para distante de Deus, porque eram bijuterias baratas, que precisavam ser abandonadas para um verdadeiro encontro com Cristo, como é preciso para cada um de nós. Porque muitas vezes, queridos, nós entendemos ou pensamos, eu vou à igreja, eu vou dar o dízimo, ou eu vou ser uma pessoa muito boa, não vou fazer mal a ninguém, vou ajudar, vou fazer boas obras, eu vou para a igreja X, porque lá está a solução para a minha salvação. Tudo isto é bijuteria barata, tudo isto é enganação, porque nada disso é capaz de transformar a vida de qualquer ser humano. Somente Cristo, a pérola de Deus, pode fazer isto. Não só os judeus rejeitaram a pérola, porque a palavra de Deus diz, lá em João capítulo 1, que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas o mundo hoje continua rejeitando ao Senhor Jesus. E Jesus concitava a todos: olha, deixem as pérolas para lá, deixem as bijuterias para lá e fiquem comigo, porque eu sou a pérola de Deus, a pérola que pode transformar a sua vida. As bijuterias, irmãos, podem ser atraentes. As mulheres aí que o digam, né? Tem bijuteria bonita, sinceramente. A gente olha assim, aquele brilho fantástico, né? O cara garante, tem 100% de certeza que esse negócio é ouro, e é bijuteria. Mas o brilho da bijuteria, ele pode ser muito bonito, mas ele é fugaz, ele é passageiro, ele vai acabar um dia. Mas a pérola não, ela brilha sempre, ela brilha agora, ela brilha eternamente, ela há de resplandecer para todo sempre, por toda a eternidade, na vida daquele que consegue, pela graça de Deus, conquistar, alcançar, obter esta pérola. Esse trecho nos traz, embora sendo tão pequeno, irmãos, com 37 palavras, nos traz lições das mais maravilhosas possíveis, e com diferentes interpretações e visões para cada uma dessas figuras, e nisto é algo que reside a beleza e o poder do Evangelho, da palavra de Deus, porque ela é inesgotável. Nenhum livro na face da terra tem o poder que a Bíblia tem, nem poderia, porque a Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus para nós, e é inesgotável na sua compreensão. Quando o texto se refere ao reino de Deus, é porque está dizendo para nós tudo aquilo que diz respeito ao próprio Deus, à sua soberania, ao seu poder, à sua santidade, à sua relação para conosco, a relação de Deus para com você, a relação de Deus para comigo, a salvação para quem encontra esta pérola. O reino de Deus é isso, é Deus em nós, é Deus em você, é Deus na sua vida, é Deus na minha vida. O comerciante, ele é entendido como a criatura humana que busca por esta pérola, a pérola que pode dar sentido à sua vida, que pode significar algo realmente de valor, para que faça com que ele entenda que vale a pena viver. A pérola é o próprio Senhor Jesus, e a sua vida, e a salvação que nos outorgou por meio do seu sacrifício para aquele que encontra com Cristo. O grande valor da pérola reside porque ela vale muito, porque o sofrimento de Cristo foi muito. Cristo, para tornar-se a pérola da sua vida, sofreu e pagou um preço altíssimo. Por isso, como muito sofreu, muito valiosa é a pérola. A venda de tudo para adquirir a pérola, aquele comerciante tinha tudo, tinha muita coisa. E ele dispôs-se de tudo, ele abriu mão de tudo para ter uma coisa, que era aquela pérola. E salta do texto uma pergunta: mas por que ele faria isso? Porque, queridos, aquele comerciante tinha tudo, mas o coração estava vazio, a vida estava sem sentido. Ele tinha tudo, mas não tinha as respostas que o seu interior, que a sua alma clamava, para dar sentido à sua vida. Ele tinha tudo, mas não tinha paz. Ele tinha tudo, mas ao fim e ao cabo, não tinha nada. Então ele precisava encontrar esta pérola.
E isso exigiu dele uma atitude, a atitude de se desfazer das suas bijuterias, daquilo que ele foi juntando ao longo da sua vida. E ele podia abrir mão de tudo aquilo, em razão de ter aquela pérola, porque a pérola era tudo que podia importar para ele. A pérola era tudo que ele precisava para ter uma vida de paz e de tranquilidade, cheia de sentido. Era a pérola que ia trazer as respostas que ele buscava. Era a pérola que ia trazer esperança, que ia trazer renovo, que ia trazer conforto para o seu coração. É a pérola que traria para ele o descanso por tanto tempo de busca daquela pérola. Era a pérola que traria transformação para a sua vida. Quantas pessoas vivem buscando esta pérola e não a encontram porque buscam nos locais errados. Buscam no mundo. Outros buscam nas drogas, outros buscam nas festas, outros buscam na imoralidade, outros buscam no poder, outros buscam no sucesso e a fama, no dinheiro a qualquer custo, e nós vemos a corrupção encampando pelo país afora. Tudo isto é bijuteria sem qualquer valor. Por vezes nós mesmos, já tendo encontrado esta pérola, já tendo se apossado desta pérola, a deixamos de lado e nos enfeitamos com bijuterias baratas. Sabe, irmãos, isso acontece quando nós cedemos ao pecado. Isso acontece quando nós cedemos ao pecado. Em 1 Pedro 5:8, nos diz a palavra de Deus que o diabo está bramindo como leão, andando em derredor, buscando a quem possa tragar. João 8:44 diz o quê? Que o diabo é o pai da mentira. Então é muito interessante quando nós reunimos esses textos e podemos ver que o diabo, ele age ardilosamente e mentirosamente para fazer com que nós usemos a bijuteria e abandonemos a pérola. Não quer isso significar, irmãos, que nós perderemos a salvação. Não é isso, porque se nós estamos salvos e acabou. Nada pode nos roubar a salvação. Mas nós temos uma vida para viver em santidade, lutando contra o pecado. E quando nós cedemos aos apelos do diabo, nós vamos esfriando e nos distanciando de Deus, perdendo essa maravilha que é a comunhão com o Senhor. Então o diabo chega e faz o seguinte: olha, isso aí não tem nada a ver. Essa bijuteria aí, pode usar tranquilo, não tem problema algum. Ela é uma bijuteria barata, mas ela é bonita, use. Não há problema. Ela não é de boa qualidade, mas vai ficar bem em você. É interessante, há uma história que diz o seguinte: uma pessoa estava para morrer. Então ele sabia que a morte dele estava próxima, ele falou assim: pô, quero dar um jeito de conhecer o céu e o inferno para ver, eu tenho que optar, fazer uma escolha aí, né, tal. Então, pediu a Deus: Senhor, eu quero conhecer o céu, para ver como que o céu é. Porque eu estou para morrer e quero dar uma olhadinha. É possível? Deus falou: é possível. Então, ele pegou o elevador lá, subiu, chegou lá o céu, né, viu aquela tranquilidade, tudo assim, tranquilo, pacato, um grupo aqui cantando, outro ali conversando, o outro lá também, o outro lá deitado, descansando, tranquilo, assim, bem tranquilo e tal. Ficou meio assim, desceu. Aí falou com o diabo: diabo, eu quero conhecer o inferno para ver como é que é. Posso chegar aí para dar uma espiadinha? Olha, pode, claro, pode vir. Então, apertou o botão, desceu lá, chegou, abriu lá a porta do elevador e saiu no inferno. Era uma beleza, né? Tudo gramado, verdinho, pessoal lá jogando bola, outro fazendo churrasco, outro tomando cerveja, uma bagunça danada, e pagode, não sei o quê, aquela confusão toda. Falou: pô, eu quero vir para cá. Aqui é meu lugar, não tem nem dúvida. E subiu de novo. Uma semana depois morreu.
Foi lá no elevador, apertou o botão e desceu. Quando chegou, abriu lá a porta do inferno, né? Aquele fogaréu medonho, alguém já espetando ali a costela dele, jogando para ele, mas peraí, eu vim para o lugar errado. Aí, cadê o diabo? Ah, está ali, ó. Aí foi lá, falou com o diabo. Mas eu vim aqui semana passada, e não era nada disso, estava uma beleza aqui. Aí o diabo falou, olha, naquela época eu estava em campanha, agora que eu fui eleito, a verdade é isso aí que tem para hoje. É assim que o diabo faz, ele vai engodando as pessoas. E as pessoas vão acreditando que aquilo ali é algo muito bom, que aquela bijuteria vale a pena usar. Foi assim que o diabo fez com Eva, foi assim que ele fez com Arão, o sacerdote do Senhor. Foi assim que ele fez com Acã, levando a pecar. Foi assim que ele fez com Ananias e Safira, é assim que ele faz comigo, é assim que ele faz com cada um de nós, com você. Use essa bijuteria, fique tranquilo. Ela é muito bonita. Assim, querido, ele faz com os adolescentes, com os jovens, com os senhores, com as senhoras. Ele sugere a você, adolescente, a você, jovem, olha, uma bebidinha não tem problema, uma participação na balada não tem problema, uma fuxicada lá na internet, em sites totalmente indevidos, não tem problema, isso é só uma bijuteriazinha, Deus não vai se importar com isso. Satanás tem destruído famílias, lançando a isca da bijuteria. Olha, você flertar com alguém, não tem problema nenhum. Isso é até bom para a sua autoestima, vale a pena. Ah, você assistir filmes indecorosos, não há problema algum, vai lá, não há problema. Você tem um comportamento frívolo, indecente, imoral na internet, para que todos vejam, não tem problema, né? Todo mundo faz isso, não tem nada demais, faça também. E assim, o diabo vai lançando as suas bijuterias, que vão sendo agarradas por muitos. E faz isso, irmãos, citando a Bíblia. Citando a Bíblia, como ele fez com Jesus. Porque ele nos diz, olha, Deus é gracioso, Deus é todo amor. Use a bijuteria. Porque Deus vai perdoar. Deus é bondoso. Depois você vai lá, confessa seu pecado e está tudo certo. Vá em frente. Irmãos, há segmentos religiosos vivendo e ensinando exatamente isso. Viva do jeito que você quiser. Depois você vem aqui, confessa seus pecados para um homem, faça o que ele mandar e está tudo resolvido. Semana que vem você pode fazer tudo de novo. E volta tudo de novo. E fica nesse círculo vicioso. Trocando a pérola pela bijuteria. Cristo, quando combateu Satanás, o que é que ele fez? Ele combateu com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a palavra dele, com ele mesmo. E a pérola esmagou a bijuteria. Tiago 4:7 nos diz que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando o diabo vier nos oferecer bijuterias, resistamos, mas antes de resistir, Tiago nos alerta o seguinte: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, nós devemos nos revestir do valor da pérola, que é Cristo Senhor, e lançar fora toda e qualquer oferta de bijuteria. Provérbios 3, 5, 6, tem um texto que eu gostaria de ler para os irmãos. Ele nos diz o seguinte: confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Não pense que a bijuteria que você está usando, segundo o seu entendimento, é o melhor para a sua vida. Busque a vontade de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor
e afaste-se do mal. Querido, você está sendo tentado a deixar a pérola no fundo da caixinha de joias e usar a bijuteria. Lembre-se de Cristo, lembre-se do sacrifício de Cristo, lembre-se do amor de Cristo, lembre-se do exemplo de Cristo, lembre-se do sacrifício de Cristo, lembre-se do seu amor e do seu valor. Digo mais, irmãos, lembre-se de vidas que passaram por aqui, que nos deixaram exemplo de amor e de fidelidade incondicionais a Deus. Não troque a pérola. Não troque a pérola por bijuteria barata. Entregue tudo que você tem nas mãos de Deus. Viva com Ele, viva nele, viva por Ele. A pérola de valor inestimável. Resista, sujeite-se a Deus, resista e vença em nome de Jesus. A pérola que é Cristo. E revista do seu poder. Não abra mão da joia preciosa que é Cristo, que é o seu amor, que é o seu evangelho, a sua mensagem de salvação, pelas bijuterias mundanas, cujo final é dor, sofrimento e morte. Então resta uma pergunta a ser respondida por cada um de nós. Você deve responder esta pergunta, eu devo responder esta pergunta. Será que nós estamos dispostos a abrir mão do amontoado de bijuterias que vamos reunindo, que vamos amealhando em torno da vida, em torno da nossa vida, dos nossos dias, e trocá-las por uma pérola, que é Cristo, o Senhor, nos submetendo a Ele? A mensagem central desta parábola é que Cristo é tudo o que importa e aquilo que de mais valioso a criatura humana pode ter nesta vida. Podemos abrir mão de todas as bijuterias, devemos abrir mão em troca da pérola de beleza e valor indescritíveis, que é Cristo Jesus, o Senhor. Quem tem Cristo tem tudo que é necessário para uma vida de paz, uma vida de segurança, uma vida de conforto, uma vida eterna por meio da salvação em Cristo. Quem tem Cristo tem tudo, pois tem vida plena aqui, agora e para todo sempre. O brilho que Cristo dá, ao contrário do brilho da bijuteria, não desaparece nunca, pois Ele é a pérola de Deus que nos leva e nos conduz à eternidade. Então, queridos, Jesus diz a cada um de nós: deixe tudo que você julga importante, venda todas as suas bijuterias, abra mão de tudo e invista em mim, creia em mim, venha a mim e adquiram graciosamente esse tesouro, esta pérola que transforma a vida daquele que a possui. Aquele comerciante desfez-se de tudo que tinha em favor de uma pérola. Isso significa que ele abriu mão de todas as coisas que ele julgava importantes para a sua vida. Abriu mão dos seus valores pessoais, do seu ego, do seu orgulho, das suas crenças em divindades, dos santos, da religião, da igreja. Irmãos, eu respeito todas as religiões, todas as denominações, não falo mal, especialmente em público, não falo mal de religião, mas uma verdade precisa ser dita. Há uma igreja que diz o seguinte: se você não estiver nesta igreja, não há salvação. Fora desta igreja não há salvação. Isto é mentira, porque isto não é bíblico. Isso é diabólico, na verdade. Se isso fosse verdade, nem os apóstolos teriam sido salvos, porque não havia igreja institucionalizada naquela época. Então, como que uma igreja pode se dizer a detentora do veículo de salvação? Quem salva é Cristo, não é a igreja. Quem salva é Cristo, não é pastor. Quem salva é Cristo, não é a religiosidade. Nenhuma autoridade no mundo religiosa tem poder para salvar o homem, somente Cristo.
a pérola do Senhor para todos nós, para todos aqueles que o buscam com sinceridade, para aqueles que querem abrir mão das suas bijuterias. Há pessoas que, nesse momento é interessante nós separarmos duas questões, porque há aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem que Cristo salva, não têm uma experiência com Cristo, precisam entregar as suas vidas a Cristo. O Espírito Santo fala ao coração delas, convencendo-as que precisam mudar de vida, entregar as suas vidas em Cristo, crer em Cristo, mas elas escolhem ficar com as bijuterias. Ah, não, eu sou muito bom, eu faço boas obras, eu sou da igreja X, sou amigo do pastor fulano e tal, eu não preciso de Cristo. Isso é bijuteria. Por outro lado, a você, a cada um de nós, que muitas vezes, entristecendo a Deus, trocamos, ainda que momentaneamente, a pérola por bijuteria, entristecendo o coração do Senhor, porque isso não é digno da vida cristã, irmãos. A palavra de Deus em 1 Pedro 1,16 diz que sede santos, porque eu sou santo. Então a vida cristã, ela é uma caminhada pela busca da santificação. Nós fomos chamados à santidade, e não para estar debaixo da servidão do pecado. Nós vamos errar, vamos pecar, mas não somos escravos do pecado. Nós somos libertos, e temos condições de lutar contra o pecado, e de vencer o pecado, de resistir a ele. Então, querido, resista, não troque a sua pérola para usar bijuteria, ainda que momentaneamente. Abra mão de tudo e adquira esta pérola de valor indizível que é Cristo, e tenha sua vida transformada. E tendo-a transformada, viva com a dignidade que o Evangelho nos chama. Porque, irmãos, o mundo é hostil ao Evangelho, sabe por quê? Porque o mundo não quer ser confrontado, e nós, servos de Deus, somos constantemente confrontados pela palavra de Deus. Somos exortados, somos chamados à atenção, para que não abandonemos aquilo que Cristo quer, aquilo que Cristo nos ensinou. Nada que tenhamos, ou nada que venhamos a ter, é mais valioso, é mais precioso que possuir o reino dos céus, a presença de Deus em nós. Por isso, nós podemos vender tudo o que temos, podemos largar tudo que temos, todas as bijuterias, e adquirir esta pérola, e por ela vivermos, com ela vivermos. Assim é aquele que encontra Cristo, e passa a viver com Ele, por Ele e para Ele. Irmãos, se a criatura humana pensa que encontrar Cristo é bom, está enganado, porque encontrar Cristo é maravilhoso, é excepcional, é extraordinário. É uma experiência que não tem como ser comparada a nada nesta vida, porque Cristo é um tesouro de valor incomensurável, para agora e para todo sempre. Porque é a própria palavra de Deus, em Efésios 3:20, que nos diz o quê? Que Cristo pode fazer muito mais, Ele pode fazer muito mais, o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, porque Deus é todo poderoso. Caso alguém pode pensar em trocar esta pérola por uma bijuteria barata, coisas terrenas, fugazes, passageiras, e que levam seus pés pela trilha do inferno, porque serão destruídos, como destruídas são ao final as bijuterias. O comerciante desapegou-se de tudo e ficou com a pérola, pois ela lhe bastava. Foi uma decisão que revelou-se de extraordinário valor, pois garantiu a ele tudo o que ele precisava. E quando nós já encontramos Cristo, a pérola de Deus, e abrimos mão de tudo para ter a Cristo, nós temos tudo que precisamos, irmãos. Porque Cristo é a presença do Deus vivo em nós, na sua vida. Os tesouros humanos, as conquistas pessoais,
o sucesso, eles podem, a uma primeira vista, trazer algum conforto, alguma segurança ou tranquilidade à vida. Mas tudo isso passará. E a Bíblia diz, lá em Jeremias 17:9, né, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Nós podemos entender desse versículo dizendo o seguinte: enganoso são os nossos sentimentos, quando dissociados da vida na presença de Deus, porque o homem que vive longe de Deus, os seus sentimentos o vão enganando. Não, assim tá bom, continue assim mesmo, você está indo bem, use aí as suas pérolas, enfeite aí pegue todas as suas bijuterias, use tudo e vá se enfeitando que você está indo bem, a beça está indo para o inferno. A verdade é esta, porque enganoso são os nossos sentimentos. Então, queridos, eu fico imaginando e fico pensando o que é que falta para mim, o que é que falta para você, o que é que falta para cada um de nós, abrir mão dessas bijuterias baratas e ter a pérola graciosamente. Devemos abrir mão de tudo em favor de Cristo, pois Ele é a pérola preciosa de Deus para as nossas vidas, a pérola cuja excelência de valor fará com que nada mais precisemos nesta vida, porque Colossenses 3,11 nos afirma que Cristo é tudo em todos, Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para você, Cristo pode ser tudo para a sua vida, tudo aquilo que você precisa. Cristo, a pérola de Deus para nós, é a diferença entre uma vida banal e uma vida cheia de sentido e plena na presença de Deus. Cristo, a pérola de Deus, é a diferença entre a vida eterna e a morte eterna. E cada um que está aqui nesta manhã, cada um que está em casa, precisa encontrar esta pérola, apoderar-se desta pérola, ter esta pérola em sua vida. Talvez você esteja, mas eu estou procurando e não encontro, porque você provavelmente não abriu mão de tudo que você precisa para ter um encontro real e verdadeiro e transformador com Cristo. Certamente há algo ainda que você precisa desfazer. O texto nos diz que aquele comerciante, que era um comerciante poderoso, ele vendeu tudo que tinha, ele abriu mão de tudo para ter aquela pérola. E às vezes queremos ter Cristo, às vezes temos Cristo, mas insistimos em manter alguma coisinha ali que impede a nossa plena comunhão com Ele. Você já encontrou esta pérola? Talvez você já tenha encontrado, mas precisa ainda abrir mão de algumas coisas para estar próximo, em retidão de vida e de conduta a Ele. Porque para uma e para outra situação, é preciso abrir mão. E, meus irmãos, o que nós precisamos, na verdade, como diz Lucas 9:26, o que nós precisamos fazer para encontrar esta pérola é abrir mão de nós mesmos. Porque é o Senhor Jesus quem afirmou: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ao final das contas, o que nós precisamos é renunciar a nós mesmos, e renunciando a nós mesmos, estando renunciando a tudo quanto é tipo de bijuteria, por amor a Cristo, para que com Ele estejamos. Faça como aquele comerciante, deixe tudo, abandone tudo, abra mão de tudo, ceda tudo, venda tudo, e adquira a pérola que é Cristo Jesus. Não faça como muitos que têm rejeitado a pérola em troca das bijuterias. Queridos, Deus nos ama e nos convida a entregar nossas vidas a Ele, a pérola de Deus. Deus nos ama, Deus o ama, mas Deus não o quer pela metade. Deus não aceita ninguém pela metade. Deus não aceita ninguém usando pérola e bijuteria ao mesmo tempo. Ou você vai usar uma coisa ou outra. Não tem meio termo, não tem negócio de ficar em cima do muro. Ou você se apropria da pérola que é Cristo e vive com esta pérola, ou você vai usar a bijuteria e vai pagar o preço ao final das contas. A palavra de Deus em Lucas 9:62 diz o quê? Que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Por quê? Porque se o sujeito está arando e está olhando para trás, né, a roça vai se perder, porque aquele negócio vai sair da linha, vai ficar tudo torto, vai embolar aquele negócio todo e ele vai perder tudo. Então,
Eu quero dizer para você o seguinte: não olhe para as bijuterias do passado, não olhe para as bijuterias que ficaram para trás, olhe para Cristo, a pérola viva de Deus, para cada um de nós, para as nossas vidas. Abandone as bijuterias e use na sua vida, no seu coração, a pérola de Deus, que é Cristo, o Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe, irmãos.